prosseguindo com a leitura do curso de Direito Administrativo do autor-professor Diogo de Figueiredo Moreira Neto. 16ª edição, ano 2014, editorial Gin Forense. Lembrando que a primeira edição deste curso de Direito Administrativo é do ano de 1970. Estamos lendo o capítulo 1º, o Estado e a Ordem Jurídica. Tópico 3º, interesses, direitos e direito. Caminhando para o final, direito. Para os nossos propósitos dessas leituras sobre o direito constitucional administrativo, consideremos e tenhamos sempre em mente a clássica conceituação geral de direito, formulada por Rudolf von Ehring, como complexo das condições existenciais da sociedade asseguradas pelo poder público, da qual se pode partir com segurança para integrá-las aos demais elementos conceptuais até aqui examinados. A primeira ideia contida na expressão "o complexo" está a indicar a existência do que se pode chamar de uma nomografia, ou seja, uma coleção de normas, que evolui para tornar-se um sistema de normas. A seguir, das condições existenciais, contém a afirmação de que o direito, como técnica de convivência social, é pressuposto da própria sobrevivência das organizações sociais. Por da sociedade, entende-se a referência feita a um grupo humano suficientemente coeso para desenvolver autonomamente uma unidade de propósitos e de atuar em função deles. Por fim, identifica-se na expressão asseguradas pelo poder público a introdução do distintivo elemento jurídico da coerção, com o sentido de mando, de poder, de supremacia, em suma, de império, que está na própria essência do Estado, como seu legítimo monopolista nas sociedades juspoliticamente organizadas. O Estado detém o monopólio da violência. Este conceito, uma vez agregado ao conceito de organização política, assim se sintetiza: direito é o complexo das condições existenciais de uma organização política. Nele estão compreendidas tanto as relações basicamente de coordenação que se travam no plano da sociedade, como as relações basicamente de subordinação que se estabelecem entre a sociedade e o poder público, bem como as relações tanto de coordenação como de subordinação, que se travam internamente na própria estrutura e funcionamento do aparelho instrumental do Estado. Em se considerando a relação meramente pragmática entre ambos os conceitos, chega-se à conclusão de que a finalidade formal, imediata e instrumental do direito é reflexamente a de criar e manter a organização política que o sustente, ou seja, a de criar e manter o próprio Estado, como condição essencial para alcançar a sua finalidade material, mediata e finalística,
que é a imposição dos valores convivenciais que o inspiram. Deduz-se, assim, que, no sentido instrumental, o direito é uma elaborada técnica social milenarmente desenvolvida para a manutenção de estruturas sociais estáveis, de modo a garantir a satisfação dos interesses dos membros de uma sociedade. E, na mesma linha, é o Estado a sua máxima expressão formal, ao qual se cometem poderes para protegê-los, bem como para promover e acautelar determinados interesses comuns, definidos como interesses públicos, a cargo de órgãos e por meio de processos próprios. Fácil é observar-se que a ideia de poder, e aqui mais especificamente, mais precisamente, a ideia de poder público, é a que se apresenta com um relevo mais nítido na base dos conceitos oferecidos. Uma expressão que, no sentido orgânico ou subjetivo, é sinônima de governo. No sentido orgânico e subjetivo, governo que governa, governo como sujeito. E no sentido funcional ou objetivo, indica a própria coerção à atividade estatal, de que vem caracteristicamente dotado. Coerção. Em síntese, pode-se conceituar o poder público como o complexo de órgãos e funções, caracterizado pela coerção, destinado a assegurar uma ordem jurídica em certa organização política considerada. Ao destacar novamente as expressões órgão e função, ganham maior profundidade essas noções introdutórias e propedêuticas, de modo a identificar no órgão uma parte atuante de um corpo ou de um sistema, e na função, a atividade por ele desenvolvida. Ora, como já se tem adiantado, o direito administrativo é disciplina de natureza predominantemente funcional, no que se extrema desde logo do ramo do direito público que lhe está mais próximo, o do direito constitucional, em que revela a finalidade predominantemente estrutural e ôntica de suas normas, ôntica de existência do ente estatal, relativa à existência, ao plano da existência do ente, e no caso, ente estatal. No caso da estruturação do próprio Estado, como sistema policêntrico e poliorgânico, as funções nele se multiplicam e se descentralizam, na medida em que lhe são cometidas as mais diversas atribuições constitucionais, em processo que tende a constituir cada vez mais um sistema polifuncional. Um grande complexo de complexos. Esse é o ente estatal. A estruturação do poder do Estado. E o que faz funcionar a maquinaria, podemos dizer que é o plano do direito administrativo, que regula os atos da administração pública. E são os atos da administração pública que fazem funcionar a maquinaria do Estado. Por isso se fala em direito constitucional administrativo.